Você já se imaginou sendo deixado numa ilha no meio do oceano, uma ilha sinistra, que na verdade é uma rocha, onde você vai ter que conviver com uma outra pessoa igualmente sinistra, no meio do nada para cuidar de um farol? Este é o mote desse filme que fez um grande sucesso e dividiu muitas opiniões. Vamos falar hoje de O Farol, um filme dirigido pelo estreante, não tão estreante agora, mas ele ficou muito famoso pelo filme A Bruxa, de 2015, que também dividiu muitas opiniões por ser considerado um filme de terror. Ele é realmente um filme de terror, mas com toques ali especiais, alguns conceitos embutidos, coisas que você tem que pensar após o fechamento das letrinhas para você chegar numa conclusão do que é que realmente aconteceu. E aqui no Farol não é diferente, ele deixa um monte de perguntas no ar. O diretor pelo qual estou falando é o Robert Eggers, e tem nada mais nada menos no elenco deste filme só duas pessoas. Na verdade três, né? Eu não vou dar spoilers aqui porque eu acho que tem muita gente que já assistiu ou que não assistiu. No caso eu assisti recentemente. E tem lá alguns outros personagens que aparecem, mas o mote do filme gira em torno de uma aventura, vamos dizer assim. Inicialmente parece ser um filme simples, onde você tem lá eles interagindo entre eles, onde um é um subordinado do capitão que está lá, que é o William Dafoe. Aliás, a atuação dele está espetacular, eu nunca vi nada parecido com a atuação do William Dafoe. Ele já fez grandes papéis no decorrer dos anos, no decorrer da carreira dele, mas esse papel realmente ele se superou. De repente merecia até uma indicação ao Oscar pela atuação dele, mas não foi o caso. O Robert Pattinson ele está bem no papel também, mas ele fica um pouco na sombra do William Dafoe. Como eu dizia, a história começa muito simples, parece que são dois marinheiros que estão ali para cuidar de um farol. Qual a dificuldade de cuidar de farol? É somente uma luz. Surgem alguns desentendimentos no começo do filme, no qual Robert Pattinson parece ser do tipo um pouco revolucionário, que não gosta de aceitar muitas ordens, mas ele acaba fazendo as tarefas diárias, enquanto o William Dafoe, que é o folgadão do filme, ele quer ficar apenas cuidando do farol, apenas cuidando da luz, né, que é a luz do filme. Esse filme ele tem muita dualidade durante a história, então ele tem sempre os lados opostos da mesma moeda. Ele tem a escuridão, a luz, escuridão interna, que eu quero dizer, da pessoa. Ele tem os embates entre os dois, onde o Pattinson ele é um cara mais restrito, um cara mais direcionado nas atividades dele. Por exemplo, no começo do filme a gente vê que o capitão oferece para ele uma dose, não sei nem o que eles estão bebendo lá, que o negócio é ruim demais, oferece para ele uma dose para ele tomar, ele até recusa e vai lá e toma água, que é pior ainda do que o que ele estava tomando ali, um copo de lata, né? Porque realmente o ambiente lá é super humilde, todo de madeira. E a dualidade, né, está presente em quase todas as cenas. Você tem lá embate de personalidades, você tem embate de sexualidades também, porque tem todo um lado feminino misturado com um lado masculino. Esse filme ele tem uma parte sexual até que eu diria apelativa, pelo fato de não ser uma coisa muito legal de ver, do ponto de vista que você ficaria excitado de assistir, mas é uma sexualidade um pouco macabra, uma coisa um pouco até repugnante, por assim dizer. A história vai se desenrolando de uma forma no qual você não sabe exatamente se você tem um apego com qual dos dois personagens, porque em dados momentos você tende para um lado ou tende para o outro, mas você nunca sabe qual dos dois lados que está certo nessa história toda. Existem diversos diálogos no filme baseado em mitologias, em coisas que o diretor tirou lá da cabeça dele e tentou implementar no filme, acho que muito bem, por sinal. Mas são diálogos que às vezes cansam um pouco do ponto de vista de você tentar entender qual a ideia que aquele diálogo está passando. Então esse filme basicamente não é um filme para qualquer público. Você pode entender ele como uma forma de entretenimento, porque ele faz parte da sétima arte do cinema, mas se você está esperando ir ao cinema para assistir um filme no qual você vai se divertir, vai muito do ponto de vista, porque esse filme, ele, aqui no Brasil, ele foi apresentado em salas de cinema especiais, né? Então a gente sabe muito bem, aqui em São Paulo, por exemplo, ele passou apenas em algumas salas, não pela rede normal de cinemas, talvez pelo fato de ele ter esse conteúdo macabro, ser vendido como um filme de terror. Na verdade não é um filme de terror, não é ao meu ver, ele é um filme mais de suspense psicológico do que um filme de terror propriamente dito. Tem lá algumas cenas que realmente vai dar um pouco de asco na hora que você for assistir, mas não vai chegar a ser um filme de terror desses que corta a cabeça ou que você vê sangue para todo lado, mesmo porque o filme ele é filmado em preto e branco, que traz esse charme no ar para ele, uma coisa assim bem antiga, né, antiquada, e te dá uma sensação de conforto quando você vê essas cenas de violência. Que
Porque uma coisa é você ver o sangue vermelhinho jorrando na tela, outra coisa é você ver um borrão preto. Isso faz com que você veja aquela cena de maneira menos repugnante, mas ainda assim é uma cena, são cenas fortes, né? Você assiste um pouco com receio de assistir. Agora, muita gente falou do final, né? Eu, ao assistir o filme, quando chegou no final, lógico que eu não vou falar o final para vocês, vou dar algumas ideias do que se trata, a história do que o diretor tentou implementar. Acho que muita gente já assistiu, não é segredo para ninguém esse final, né? Eu, quando acabei de assistir, eu corri na internet para tentar entender as ideias que eu tinha na minha cabeça, porque hoje em dia é muito fácil, né? É só entrar no Google lá, digitar final explicado do filme X. Aparece lá tudo quanto é comentário, raciocínio ou o que o diretor teve na cabeça dele que ele quis implementar no filme. Aqui não é diferente, mas eu nunca ia conseguir chegar nessa resolução que o filme apresenta como conclusão, aí como tema do conteúdo do filme. Ele tem um toque de Adão, pelo fruto proibido, que seria o farol, a luz do farol que gera aquela dependência por parte do William Dafoe, que é o personagem do Thomas, ou aquela vontade de conhecer a luz, vontade de subir lá em cima no farol. Subir lá em cima é bom, hein? De vontade de subir lá no farol para ver o que tem de tão charmosa naquela luz. É só uma luz? Por que o Robert Pattinson vai querer subir lá para ver o que tem lá? É trancado, inclusive. Então aí que vem o conceito de Adão, né? O fruto proibido. Não sei quem que é a Eva nesse caso, mas temos outra vertente aí, que é a vertente de deuses gregos. Não sei se foi isso mesmo que saiu da mente do diretor quando ele pensou em fazer essa estrutura do filme, mas a gente tem um pouco de Ícaro, a gente tem um pouco de Prometeu, tem uma mistura de coisas lá. E Ícaro era um titã que ficou preso num labirinto, vou falar resumidamente o que é, ficou preso num labirinto, ele construiu umas asas e saiu voando para poder fugir desse labirinto. Só que quem estava com ele, não sei se era o pai dele, agora não me lembro, alertou ele que se ele chegasse muito perto do sol, ou seja, muito perto da luz, ele ia cair, porque as asas dele iam queimar. E é exatamente esse conceito que acontece em uma das cenas do filme, como vocês vão conferir lá depois ao assisti-lo. Outra coisa também é ao lado do Prometeu, tem uma história toda envolvida ali de deus grego por trás disso, no qual foi criado os animais e usou-se todo o conhecimento para implementar todos os conceitos existentes dos animais que a gente conhece hoje. Quando foi se criar o homem, parece que eles já tinham gastado tudo que eles tinham nos animais. Então o homem acabou sobrando, e aí, para não deixar o homem inferior aos animais, o Prometeu roubou lá uma parcela do poder dos deuses e jogou no homem para que ele fosse um ser superior aos demais animais. E isso fez com que despertasse a ira de Zeus, no qual ele fez um castigo para Prometeu, no qual ele ia ficar amarrado, e não sei se era um gavião, uma águia, ia lá todos os dias, gigante, para comer o fígado de Prometeu. Que nojento. Só que o fígado do Prometeu, a gente sabe que o fígado é um órgão que se regenera, então ao se regenerar, o pássaro voltava e continuava comendo o fígado dele todos os dias durante anos, durante 1000 anos, durante milênios. Eu não sei qual foi o castigo dele. Então todos esses conceitos que eu falei, eles estão aplicados nesse filme, fora a dualidade que você nunca sabe se realmente nós temos dois personagens nesse filme ou se nós temos apenas um personagem totalmente maluco que acha que são duas pessoas, porque eles têm muitas coisas similares entre eles. E no final a gente tem uma dicasinha ali quase no final do filme, no qual, isso eu vou falar para vocês porque é uma coisa que às vezes passa despercebido quando você está assistindo. O nome de um dos personagens é Thomas e o outro é Ephraim. A gente vê o Thomas chamar o Ephraim de Thomas. Então se o Thomas está chamando ele de Thomas, é porque o Thomas também é Thomas. Então nós temos apenas um Thomas? Ficou aí confusa a cabecinha, né? Mas é isso que o filme propõe. A gente não sabe realmente se são duas pessoas ou se é apenas uma, mas a gente vê toda a ambientação lá, no qual nós tínhamos duas camas. Então nós tínhamos atividades nos quais apenas um marinheiro, ou um marujo, não sei como é que fala, a pessoa que cuida desse farol, poderia estar executando apenas aquelas atividades sozinho, ele teria que ter um ajudante. Mas em dado momento do filme, parece que existia uma pessoa lá, mas o Ephraim, que foi o novo marinheiro que chegou, a gente nunca sabe se realmente foi o marinheiro novo que chegou ou se era coisa da cabeça do Thomas. Então vocês vão me perguntar, Emerson, você gostou do filme? Olha, é difícil dizer. Eu gostei do filme, mas eu tenho algumas ressalvas. Não é um filme para qualquer pessoa assistir,
Eu vi que tem várias opiniões favoráveis a esse filme. Quem é cinéfilo, quem gosta muito de cinema, vai adorar esse filme, porque ele tem todo esse charme de vários conceitos embutidos na história, no qual te faz pensar ao final do filme. É muito interessante isso. Mas como divertimento, se por exemplo eu levo uma pessoa que não tem, as pessoas geralmente têm um pouco de preguiça de ficar depois do filme pensando e gostam das coisas mais mastigadas. Esse filme não é para esse tipo de pessoa, não é para o público em geral. Talvez por esse motivo este filme não tenha circulado aqui nas salas de cinema com aquela exatidão como os outros filmes do Oscar assim o fizeram. Qual a minha nota para esse filme no final das contas? Eu dou nota como Emerson, gostando do filme, com uma avaliação completa de toda a estrutura do filme, eu dou para ele uma nota 9,5. Já no outro ponto de vista, como ponto de vista de entretenimento, para que as pessoas realmente vão ao cinema para se entreter, assistir uma coisa gostosa, aquela coisa que vai te deixar emocionado, ou que vai te fazer pensar, mas não de uma forma tão pensativa, né, vamos dizer assim, eu daria para ele uma nota 8. Ou até um pouco menos, tá? Tem gente que realmente odiou esse filme. Esse filme é do tipo, eu não vou dizer que é ame ou odeie, mas é um filme polêmico, como foi o primeiro filme desse mesmo diretor, chamado A Bruxa. Então esta foi a minha crítica rapidinha do Farol. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal, que é o canal do Emerson aqui, o Na Telinha. É um canal novo, tá? Até eu tentei fazer aqui o sloganzinho assim, né, que faz na telinha. É um canal novo, conto com seu apoio e eu vou trazer para vocês críticas e comentários de filmes que eu gosto, não filmes que estão aí no mercado. Quando eu assistir, eu vou trazer a crítica para vocês e espero que ela ajude. Valeu, gente. Abraço.